Ética. E eu, professor Geraldo, um amigo de vocês. Sai à janela depois do programa, hein? Dê uma olhadinha em volta. Ou, quando tiver algum programa falando de animais e vegetais, observe a diversidade de formas vivas que tem no planeta Terra. Mas também olhe os seus amigos. Veja como vocês são parecidos, têm os mesmos órgãos, nos mesmos lugares. Afinal de contas, o que faz com que haja tanta diversidade no planeta e, por outro lado, que os seres da mesma espécie sejam tão semelhantes? Sabe o quê? As proteínas. Isso mesmo, as proteínas. São as proteínas que caracterizam todos os seres vivos. Podemos até afirmar que nós somos o que são as nossas proteínas. Nossa, mas como é que a gente sabe para fazer tudo isso? Pois, meu amigo, cada um de nós tem um chip. Cada um de nós tem um programa para produzir as suas proteínas. Esse programa é chamado programa genético. Isso mesmo. Se perguntarem para você para que servem as nossas informações genéticas, desde criancinha você aprendeu, elas determinam todas as nossas características. Por quê? Porque informação genética, em última análise, é receita para você produzir proteína. Repetindo, informação genética, em última análise, meu amigo, é receita para você produzir proteína. E as proteínas determinam quem somos nós. Vivemos, portanto, num planeta que é o planeta das proteínas. Para que você consiga trabalhar e resolver aqueles famosos problemas de genética, nós necessitamos também de uma linguagem básica. Essa linguagem básica são os conceitos fundamentais da biologia. Onde estão inseridas as nossas informações genéticas? Nas moléculas de DNA, você vai responder. Ótimo, no DNA. Cada molécula de DNA constitui um cromossomo. Ah, mas ao longo de toda a molécula de DNA encontra informação genética? Não. Há algumas partes do DNA que contêm informação genética, mas a maior parte não contém informação genética. Aqueles segmentos de DNA, aquele pedacinho de DNA que contém informação genética, nós chamamos de gene. É por isso que a gente diz que os genes aparecem ao longo dos cromossomos, porque, na verdade, cada cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA. Inicialmente, a gente chamava de cromossomo ao aspecto do DNA que tinha durante a divisão celular. Quando o DNA espiraliza, forma uma mola, ele encurta, fica mais espesso e se torna visível à microscopia. Portanto, você já sabe que cada pedacinho de DNA com informação genética nós denominamos gene. Só que você recebeu metade do seu DNA do pai e metade da mãe. Ou seja, metade dos cromossomos são de origem paterna e metade de origem materna. A cada cromossomo que você recebeu do papai, corresponde um que você recebeu da mamãe. Nós, humanos, temos 23 pares de cromossomos. Um conjunto de 23 que você herdou de papai e um conjunto de 23 que herdou da mamãe. A cada cromossomo que você recebeu do pai, corresponde um que você recebeu da mãe. Por quê? Porque eles têm a mesma sequência de genes. Por exemplo, determina a cor de olho, é um caráter, mas pode ser cor diferente, mas é cor de olho, quer dizer, o caráter é o mesmo. Os cromossomos que formam o par, um que você recebeu do pai e um que recebeu da mãe, são chamados de cromossomos homólogos. Nos cromossomos homólogos, nós temos os genes correspondentes. Estes genes são denominados genes alelos. Portanto, cada pedacinho de DNA com informação genética é gene. Os cromossomos que formam o par, um de origem paterna, um de origem materna, cromossomos homólogos.
Os genes correspondentes nos cromossomos homólogos chamamos alelos. Agora, para a engenharia genética, inclusive, veja, é importante eu saber onde é que se encontra o gene. Uma vez que se definiu onde estava o gene, por exemplo, para produzir insulina humana, foi possível cortar o DNA, transferir o gene para a bactéria e hoje você tem bactéria produzindo em laboratórios insulina humana em grande quantidade, a baixo custo e puríssima. A área física do cromossomo, aquela que você mede e diz lá está aquele gene, chama locus. Só cuidado, o plural de locus é lote, escreve L-O-C-I. Um locus, vários lote. Vamos dar um exemplo que não é o mais adequado, mas é o que todo mundo faz no mundo inteiro. Cor de olho, que todo mundo adora. Vamos imaginar apenas castanho, verde e azul. Se eu recebi um gene do pai e um gene da mãe, eu posso ter os dois genes para a mesma cor, azul, castanho ou verde. O indivíduo que possui os dois genes iguais, nós chamamos para aquele caráter de homozigoto. Lembra que homo quer dizer igual. Portanto, quando eu digo tal característica acontece em homozigose, é porque os dois alelos são iguais. Ai, Geraldo, e se forem diferentes, um azul um para castanho, um verde, um castanho, um verde, um azul, aí a gente diz que para aquele caráter o indivíduo é heterozigoto. Hétero quer dizer diferente. Portanto, repetindo, homozigoto se os alelos forem iguais, heterozigoto se os alelos forem diferentes. É claro, meu amigo, nem você nem ninguém nesse planeta e jamais vai cair no vestibular a questão do homozigoto, ninguém tem dúvida. Imagina se o indivíduo tem os dois alelos para a cor azul de olhos. Evidentemente que o olho terá a cor azul. A minha dúvida é no heterozigoto. Você vai dizer, e se tiver um azul um verde, um azul um castanho, um verde um castanho? O gene que determinar o caráter no heterozigoto chama gene dominante. Quanto mais pigmento tiver, ou quanto mais escura for a cor do olho, maior a dominância do gene. Portanto, o castanho domina o verde, castanho e verde dominam o azul. Ô, professor, e o gene dominado, como chama? Ele chama recessivo. O gene que é dominado por algum outro chama recessivo. E a única forma do recessivo se manifestar é estando em dose dupla. Portanto, o dominante se manifesta em heterozigose, já o recessivo somente em homozigose, ou seja, dose dupla. Agora veja que legal, todo probleminha de genética vai mandar você calcular genótipo e ou fenótipo. O que é genótipo? São os genes que você tem. Genótipo é o que você tem. Portanto, se mandar calcular o genótipo, é mandar falar qual gene você tem para aquele caráter. Já o que você é, que tipo de cabelo você tem, a altura que você tem, a pigmentação da sua pele, a cor do seu olho, isso é fenótipo. Tá, cara? Guarda bem, hein? Genótipo é o que você tem, são os seus genes. Fenótipo é o que você é. E agora, porque estão falando muito em clonagem, guarde bem o que eu vou lhe dizer agora. O que você é resulta da ação do meio sobre o que você tem. O seu genótipo é um potencial que você vai usar ou não. Portanto, o fenótipo, guarda, é o resultado da ação do meio sobre o genótipo. Você pode ter gene para chegar a 1,80 m, mas não come, é subnutrido, jamais vai chegar lá. Repetindo, fenótipo é o resultado da ação do meio sobre o genótipo. A genética tem só 3 leis. A primeira lei, chamada primeira lei de Mendel, é a base do que a gente vai fazer na sequência. Lembra que o Mendel trabalhou na segunda metade do século XIX e só 10 anos com genética, trabalhou com ervilhas. O Mendel nunca ouviu falar em gene, nunca ouviu falar em meiose, mas ele imaginou que existiam alguns fatores que determinavam todas as nossas características. Veja, ele não chamava gene, não conhecia, chamava fator. Segundo ele pensou,
todo o caráter era determinado por dois fatores, um que vinha do pai, um que vinha da mãe. E na hora de formar gameta, eles se separavam, sendo assim, cada gameta tinha um fator para cada caráter. Em linguagem de hoje, o que é que diz a primeira lei de Mendel? Todos os caracteres são determinados por dois genes que se separam na hora de formar gametas. E a gameta fica com um gene de cada caráter. Professor, é verdade que todo o caráter é determinado por dois genes? Nem todos. Aqueles que o sortudo do Mendel trabalhou eram. Então, hoje, todo o caráter determinado por dois alelos, nós chamamos de característica mendeliana. Aprender, resolver aqueles probleminhas de genética. Eu montei um roteirinho para você que você vai sair daqui hoje fazendo todos. Lembra que na primeira lei de Mendel, a gente considera todo o caráter determinado por dois genes alelos, um que veio do pai e um que veio da mãe, e que se separam na hora de formar gametas. Assim, cada gameta tem apenas um gene do par. Portanto, primeira coisa que eu quero que você guarde, atenção em primeira lei de Mendel. Pai tem dois, só passa um. Mãe tem dois, só passa um. Filho tem dois, um do pai e um da mãe. Assim você vai pensar. Na hora de formar gameta, você pensa, para casar de novo, primeiro tem que separar, para depois unir durante a fecundação. O roteirinho, eu considero o item mais importante é você saber a relação entre os genes. Qual é o gene dominante, qual é o gene recessivo. Normalmente os probleminhas dizem, e aqueles mais corriqueiros, como cor de olhos, albinismo, que a gente vai trabalhar e você vai cansar de observar como exemplos, você vai saber tranquilamente que quanto mais escura a cor do olho, maior a dominância, que a pigmentação normal da pele domina o albinismo. Isso você já sabe. Portanto, atenção. Primeiro dado, eu considero mais importante, hein? Qual a relação que existe entre os genes? Qual é o dominante? Qual é o recessivo? Segundo passo, você vai representar o gene por uma letrinha. Convenciona-se, pode ser que não seja assim, mas prefira a convenção. Use a primeira letra do gene recessivo, minúscula para ele e maiúscula para o dominante, a mesma letra, hein? Por exemplo, o albinismo é recessivo em relação à pigmentação normal da pele. Com que letra começa o albinismo? A. Então eu uso A minúsculo para o albinismo e uso A maiúsculo para o gene que determina a pigmentação normal da pele. Como a gente fala genética, o malus que nos perdoe, a gente não vai falar A maiúsculo e A minúsculo, a gente fala Azinho e Azão. Por exemplo, uma outra característica, Mendel trabalhou 7 características de ervilhas durante apenas 10 anos de pesquisa. Depois ele virou diretor do Mosteiro, não conseguiu mais pesquisar. A característica mais trabalhada que ele pesquisou é a cor da semente de ervilha, que pode ser amarela ou verde. Como o verde é recessivo, a gente usa para representar que letra? V, a primeira do recessivo, minúscula para verde, maiúscula para o amarelo. Portanto, Vzinho e Vzão. A primeira geração que a gente pega para pesquisa, a gente chama de geração P. P quer dizer parental. Então, você guarda sempre que P é sempre homozigota. O Mendel cruzou ervilhas amarelas e verdes, ambas homozigotas. Amarela, Vzão, Vzão, verde, Vzinho, Vzinho. Professor, e qual foi a geração? A primeira geração da pesquisa a gente chama de F1. Essa geração F1 é sempre heterozigota. Por quê? Você lembra que recebe o filho um gene do pai, um gene da mãe. Se eu tenho uma ervilha Vzão, Vzão, só pode ter passado um Vzão. E a outra é verde, Vzinho, Vzinho, só pode ter passado um Vzinho. Assim, a primeira geração toda é Vzão, Vzinho, e deu toda amarela. Por isso, Mendel deduziu que o gene para a cor amarela dominava o gene para a cor verde. Como ele não conhecia gene, chamou fator.
cruzando a F1 com ela mesma. Veja, o item 3 do roteiro manda eu colocar o genótipo dos envolvidos. E qual é o genótipo da F1? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. O item 4 do roteiro fala: aplique a primeira lei de Mendel. Como eu aplico? Separo os genes alelos para formar os gametas. Eu imagino a meiose. Ora, se eu separar os gametas do primeiro, Vzão, Vzinho, terei 50% dos gametas Vzão, 50 Vzinho. Do outro, que também é Vzão, Vzinho, 50 Vzão, 50 Vzinho. Item 5. No item 5 do roteiro, eu faço um quadrinho de cruzamento. Então, você prepara o quadrinho, colocando os gametas de um na horizontal, Vzão e Vzinho, do outro na vertical, Vzão e Vzinho. E promove o encontro entre eles. Os gametas ficam do lado de fora da casinha, dentro tem os filhos. Veja, primeiro, Vzão com Vzão, vai dar um filho Vzão, Vzão, portanto de cor amarela. Vzão com Vzinho, um filho Vzão, Vzinho, cor amarela, eu escrevo o dominante sempre na frente. Vzão com Vzinho, vai dar um outro filho Vzão, Vzinho, também de cor amarela. Finalmente, Vzinho, Vzinho, vai dar verde. Fazendo a análise desse cruzamento, vamos julgar primeiro os genótipos. Você encontra nos filhos uma vez o Vzão, Vzão, duas vezes o Vzão, Vzinho e uma vez Vzinho, Vzinho. Uma pergunta clássica: quantos genótipos diferentes é possível encontrar na primeira lei de Mendel com dominância? 3, os dois homozigotos e o hétero. Analisando agora os fenótipos. Vzão, Vzão, que cor é? Amarela. Vzão, Vzinho, amarelo. Encontra, então, 3 amarelas para uma verde. 2 fenótipos possíveis. Gente, não vai esquecer, né? Quantos genótipos possíveis eu tenho na primeira lei com dominância? 3, os dois homozigotos e o hétero. Quantos fenótipos? 2, o dominante e o recessivo. Professor, mas eles falam em probabilidade, como é que eu calculo? Gente, é fácil, probabilidade vai dar sempre uma fração. Às vezes a resposta vem em termos percentuais, mas probabilidade é uma fração. Como é que eu faço? O que você quer sobre o total. Quantos quadrinhos tem no total na primeira lei? 4, então é algo sobre 4. Se eu analisar o genótipo, Vzão, Vzão, 1 sobre 4. Portanto, a probabilidade de ocorrência é 1/4. Vzão, Vzinho, 2 em 4. Você simplifica, vai dar 1/2 a probabilidade. Vzinho, Vzinho, 1/4. Aí o fenótipo, amarelas, Vzão, Vzão, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo 2 vezes, 3/4, enquanto que 1/4 para nascer ervilha verde. Aí, se pedir em termos percentuais, você tem 2 caminhos. Primeiro, divida a fração, multiplique por 100. Então, a probabilidade de nascerem amarelas, 75%. E verde, 25%. Ou divida 100 pelo total de quadrinhos. Se eu dividir 100 pelo total de quadrinhos, são 4, cada alternativa corresponde a 25%. É só você somar. Você sabe qual é a conclusão da primeira lei de Mendel? A probabilidade esperada, fenotipicamente falando, na F2 é de 3/1. 3 amarelas para 1 verde. Repetindo, hein? Como é que você faz? Geração P cruza 2 homozigotos, o dominante e o recessivo. F1, tudo heterozigoto. F2, cruza 2 heterozigotos entre si, F1 com F1. Resultado da F2, 3 genótipos diferentes e 2 fenótipos diferentes. Proporção de fenótipos da F2, 3/1. Essa é a conclusão da primeira lei de Mendel com dominância.